Então eu queria que você focasse mesmo assim, para que a gente possa absorver o máximo, porque é um assunto complexo, né? Não é tão simples assim, mas é extremamente importante para a igreja entender ou ter a expectativa desse encontro com Cristo, né? A gente falou na aula passada, a segunda vinda de Cristo não é uma pegadinha, não é a história da carochinha, é a grande expectativa para o cristão, né? Se não é para alguns, a gente ora para que ela passe a ser. Tá? Então, vamos orar. Você feche seus olhos, curve sua cabeça, eleve seus pensamentos, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que o Senhor edifique o nosso homem interior, edifique o nosso espírito, Deus, para que nós possamos entender as verdades espirituais. A Tua palavra diz que o homem espiritual discerne as coisas espirituais, então, Deus, que sejamos pessoas espirituais, Deus, crescendo à luz da Tua palavra, Deus. Me capacita para comunicar as Tuas verdades e que nós sejamos mutuamente edificados nessa noite e o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Então, eu vou tentar ser bem rápido nesse sentido desse panorama, mas a ideia de escatologia, o nome é estudo dos tempos do fim, ou estudo do fim. Então, a gente começou a aula 2, a aula 1, o Tiago deu meio que uma introdução, um panorama para a gente começar a falar disso. E aí eu comecei a aula passada dando um panorama geral, então, do livro de Apocalipse, geral, assim, mais ou menos, que trata cada capítulo ali, mais ou menos. Vou tentar ficar aqui, todo mundo está vendo bem? Tentei dar um panorama geral de cada capítulo. E aí, trouxe essa ideia de fidelidade da palavra, porque como eu comecei falando, a gente precisa acreditar na palavra. Tipo, ter convicção que é isso mesmo. Que do jeito que está escrito, assim nós cremos, né? A gente chama esse termo de ortodoxia das Escrituras, né? Acreditar nas Escrituras do jeito que está escrito. E que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Tem, até hoje, desde Jerusalém, lá o concílio de Atos. Em Atos os homens se reuniram, teve uma briga mais ou menos, né? Pedro, Paulo, aí Tiago deu uma mediada, falou, vamos conversar, calma os ânimos. Mas eles fizeram um concílio para chegar em acordo por algumas coisas que havia discordância naquele momento, e de lá para cá houveram vários concílios para a gente chegar nas Escrituras do jeito que a gente tem hoje. Algum de vocês acha que Deus deixou de ser soberano em algum desses concílios? Puxa, escapou um negocinho que ele não queria que fosse, colocaram lá na Bíblia. E colocaram um livro a mais. Nossa, você acha que Deus perdeu? Assim, falou, ops, alguém acha? É nesse sentido que a gente fala, então há uma fidelidade da nossa parte em crer na fidedignidade, diz que esse é o termo, das Escrituras. Ela ser real, verdadeira. Eu brinquei que eu vi um professor uma vez falando que o Mar Vermelho era raso e eles passaram no seco por isso. Eu falei, então o milagre é os caras morrendo afogados no raso, né? Que diz que o exército de Faraó morreu, né? Então, mas eu creio no milagre, ok? Que abriu do jeito que está escrito. E a gente precisa, então, a partir disso é que a gente fala de escatologia, porque ele falou que ia voltar. E quando ele ascendeu aos céus, Jesus falou, eu vou e vou preparar a morada para vocês, e uma hora eu volto. E a Bíblia fala, do jeito que vocês viram ele ir, vocês vão ver ele voltar. Foi um pouco disso que a gente falou na aula passada, para tentar resumir bastante, assim, porque é o que a Bíblia fala de uma forma geral. A gente falou dessa conduta, eu falei que se a gente ler esse texto ali, 2 Pedro 3, 1 ao 14, e se atentar ao que está escrito ali, já acabava a aula. Que de uma forma geral ele fala de um estilo de vida, fala de uma expectativa, fala de tudo que a gente tem que ter, e aí a gente cantou aqui, qual é o estilo de vida da expectativa do Senhor? Apressando, e isso fala ali em 2 Pedro, apressando e esperando o seu retorno. Como é que apressa? Daí nós falamos de uma corresponsabilidade. Que uma mulher só casa, teoricamente, numa perspectiva cristã fiel às Escrituras. A gente vive numa sociedade que as coisas estão meio bagunçadas, né? Mas a partir do modelo cristão, a partir da cultura judaica, que era Jesus é judeu, não sei se sabe disso, né? A gente não pode ignorar esse fato.
Tanto que tem um livro que, se você quiser ler, que é bênção, que ele fala quando o judeu governar o mundo. E que não vai rolar esse dia aí. O padrão da cultura judaica era que um adolescente, né, naquela época, 14 anos mais ou menos, o menino ia com o pai, acompanhado do pai, na casa da menina, nessa mesma faixa etária, e fazia um pacto, uma aliança, e ele ia embora, e ele ia começar a construir uma casa. Quando a casa estivesse pronta, ele podia falar: pai, agora eu posso buscar a noiva. Esse é o exemplo que Jesus deu, sabe? É esse exemplo. Ele falou: eu vou, mas eu vou preparar a morada. Eu vim, fiz uma aliança, um cálice, nova aliança, e ele disse: eu vou preparar a morada, e uma hora eu volto, buscar uma noiva. Mas criança casa? Não casa. Apesar de que naquela cultura tinha essa ideia que a gente fala que eram muito novas, né? 14, 15 anos casavam, mas naquela cultura, especificamente naquele momento, e é o padrão que a gente precisa, não falando de idade, mas o padrão de entendimento, maturidade. Casava quando tinha um nível de maturidade para assumir responsabilidades. A gente lê a história dos reis, 1º e 2º reis. Josias foi rei com 17. Os caras eram reis e porque eram ensinados e desenvolvidos para assumir um lugar de governo e maturidade, desde cedo. Sabe? Sabia as leis ali, pelo menos o Pentateuco, eu acho que um moleque com 12 anos já sabia inteiro. A gente, às vezes, não decorou um capítulo da Bíblia. Né? Então, mas o que eu quero dizer é que como é que nós apressamos, então, um negócio, um casamento. Nós queremos casar, então, com Jesus. Como é que nós apressamos? Nós precisamos nos desenvolver a ponto de estarmos maduros, porque ele vai casar com uma noiva madura, pronta. E aí a gente tem que se desenvolver à luz das Escrituras, crescer à luz das Escrituras como igreja, para chegar, que a Bíblia fala na estatura do varão perfeito, que é um padrão de maturidade que pode casar. Então, se a gente quer apressar, a gente precisa focar nas Escrituras, se desenvolver à luz das Escrituras, buscar o estilo de vida das Escrituras, para daí apressar. E aí João Batista é um modelo de alguém que se afastou, teve um estilo de vida de santidade, de separação, mas que tinha uma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Uma mensagem, a gente precisa voltar a essa mensagem de arrependimento e preparo do caminho do Senhor. Então a gente precisa retornar. Quando essa mensagem estiver sendo pregada em todo mundo, a gente vai falar: opa, em todo mundo, não em alguns lugares. Na minha igreja falam disso. Você fala: ó, que legal, na minha igreja a gente já fala. Mas a ideia, igreja é corpo de Cristo, e a gente terminou a aula passada falando que não existe igreja sem Israel. Tem gente que acha que a gente substituiu Israel. Israel negou, falou: pularam, perderam. A gente substituiu eles, não substituiu. A Bíblia nunca falou disso. Ele fala que Israel ainda continua sendo a menina nos olhos de Deus. A gente levou boiada, essa é a palavra. Assim, ó. Fomos enxertados na videira porque eles negaram. Mas a plenitude da igreja em maturidade, que a gente está falando, é quando gentios e judeus se tornarem uma só igreja, e aí ele volta. Então, a gente vai falar disso nas outras aulas, mas tentei resumir de uma forma geral, assim, tudo que a gente falou na aula passada. Senão não dá tempo. Ai. A gente só chegou numa coisa aqui, né? Acho que é aqui. Deixa eu só tirar minha jaqueta, só um minuto. A gente falou, então, na aula passada, que existem perspectivas teológicas diferentes. Tem gente que acha que vai antes da tribulação, tem gente que acha que talvez durante, e tem gente que acha que vai depois. Pré-tribulacionista, tribulacionista, pós-tribulacionista. Perspectivas teológicas. Nós, enquanto igreja, acreditamos numa perspectiva pós-tribulacionista, que a gente vai passar pela tribulação. E aí eu brinquei que o Ângelo Basso fala assim, ó: mesmo se eu tiver errado, eu tô certo. Que ele fala: porque se eu tiver errado, não tiver que passar, mas eu me preparei para passar, é bônus. Você fala: opa, uhul. Agora, se a gente não se preparar para passar e tiver que passar, eu acho que vai ficar feio o negócio e muita gente vai negar, porque lembra na mensagem de domingo, uma expectativa errada
no Senhor e isso gera frustração e as pessoas frustradas normalmente negam a Cristo. Porque não é do jeito que ela queria. Lembram de domingo? Então, nós cremos e aí a gente traz algumas referências bíblicas para falar disso, né? Por que a Bíblia traz essa ideia de grande tribulação e a gente passar? Mateus 24, 30 e 31 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens de novo. Do jeito que ele foi, nós o veremos voltar. Com poder e glória, enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos e uma a outra extremidade dos céus. Tipo, aí, 1 Coríntios 15, 51 e 52, eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Não é da primeira, não é da segunda, diz que esse glorificado dos nossos corpos transformados é ao ressoar de qual trombeta? Última trombeta. Então, até chegar na última trombeta, tem umas coisas para acontecer aí. E provavelmente a gente vai estar aí, né? Esperando a última. Né? É bom você saber quantas. Senão você fala, meu Deus, é 20, será? Você vai falar, é a última, caramba, não acaba mais. É na última e fica. É a sétima, se acalma. Mas pensar nisso, então. Deixa eu ver se é isso. E Apocalipse tá ali. Não sei porque tá 2, no meu tá um só. No meu tá 7,14. Ali tá 7,9 e 13,14. Vou ler o 14 então. Disse-lhe, Senhor, tu sabes, ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Ele está falando dos que ele vai receber da grande tribulação. Então, eu não gosto de entrar nesses debates, e não é sobre isso, a gente não vai ficar debatendo linha teológica, a gente está falando a que nós cremos e fundamentando biblicamente. Tipo, mostrando, a Bíblia está falando aí que é da grande tribulação, que é na última. Talvez tenham pessoas que vão fundamentar biblicamente a perspectiva que elas têm. Mas, de novo, eu prefiro que nós nos preparemos para passar a grande tribulação, a gente se prepare para aguentar o que for em nome de Cristo, e se não precisar passar, você fala, aleluia. Agora, eu falei, se a gente precisar passar e não se preparou, e aí eu falo que nós viemos, pelo menos, eu falo o Iron, alguns que a gente conhece há mais tempo, assistimos muito tempo, deixados para trás e ficava com medo, né? A gente tinha medo daquele negócio, fala, vixe, vai sumir todo mundo, nós vamos ficar, e esse negócio aí, e que daí ficava na tribulação, né? Ia sumir, os bonzinhos ia, primeiro, aí ia bater o avião, ia bater os carros, um negócio doido, e a gente ia ficar, e o negócio que não ia ter o Espírito Santo mais, e você é louco. E tinha arrebatar, era deixado para trás 1, 2, 3 e acho que 4 até. Eu falava, caramba, para nós ficar com medo 5 vezes, cara. Lasqueira. Tinha tudo isso aí, essa a loucura que nós vivemos. Só que não é bíblico, assim, é real. A gente tem muito conteúdo produzido, até por cristãos, que não é bíblico. Como tem muita música gospel que não é bíblica. Não sei para onde a gente vai chegar essa aula, mas tem sabor de mel, não é bíblico. Por exemplo, né? Não vai ter palco, esse negócio de plateia, não vai. Não vai, não vai. Cara, ele foi até Londrina, quando a gente estava voltando de Londrina, e a gente começou a falar da música Sabor de Mel, que não é crente, e não sei o quê. Na volta, cara, a gente parou pra jantar. Aí ele conversando com a gente na banda, ele falou, cara, isso aqui tá recebendo a mais. A mulher de Sabor de Mel. Opa! Cara, uma vez
probabilidade disso acontecer, cara, meu Deus. Mas eu falei, não é bíblica, né? Você pode ser o microfone dela. Não é bíblica, continua não sendo. Falei. Vamos lá. Nós falamos disso para encerrar a aula passada, que tem um senso comum sobre a grande tribulação, daí sobre a igreja, de certa forma, que fala que a grande tribulação não é para a igreja. Daí ali são versículos que falam, por exemplo, o Apocalipse que a gente falou ali, da grande tribulação. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo que eu venci o mundo, entre outros ali. A gente leu todos na aula passada, está falando de passar por dificuldades. Todos eles estão falando de passar por dificuldade, não que a gente vai ser livrado. Jesus orou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre no mundo. Aí a gente fica com umas paranoia gospel. É isso, a gente fica inventando umas coisas que a gente não queria passar mesmo, essa é a verdade. Mas ele nunca disse que não ia. A gente é que quer colocar a palavra na boca de Jesus. É isso, não tem. Aí a igreja de hoje prega que Jesus não haverá mais sofrimento, de novo, a gente está falando que é mentira, sofrimento faz parte da caminhada cristã, as bases bíblicas que a gente encerrou, e aí diz que a igreja sobe, Israel fica, porque Israel foi ruim, crucificou Jesus. Tem gente que pensa assim, Jesus vai se vingar, tipo assim, ó, vou dar um gelo neles, vou levar metade da galera e vou deixar eles para ver se eles se convertem. Não é assim, também a Bíblia não fala sobre isso, e aí algumas referências bíblicas sobre isso, que a igreja em sua plenitude é gentios e judeus, né? Essa é a plenitude da igreja. Acontecimentos da grande tribulação. Então, na grande tribulação é para acontecer aquelas questões ali, ó. De novo, a gente já leu, mas que falam, vai ter bastante versículo que se repete de certa forma, mas um grande avivamento, e a ideia é que seja o maior avivamento da história da humanidade, o grande avivamento, então, é o derramado do Espírito Santo, porque isso começou lá em Atos. O que a gente cantou, vem fazer, que nem o homem fez, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Que aí, vocês sabem, Joel, a profecia a profecia geracional, ele fala, derramarei meu Espírito sobre toda a carne, os velhos sonharão, os jovens terão visão, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É isso. E aí a gente fala, mas já aconteceu em Atos. Não, começou em Atos. Mas a plenitude do cumprir dessa promessa é no fim de todas as coisas. Gales. Sim. Como nunca antes, né? Que é isso, de novo, a história nunca viu, a gente viu avivamentos na história, mas nenhum nessa proporção global. Aí, perseguição, então, e perseguição ali é para quê? A fidelidade vai ser provada, porque a gente dizer que a nossa fidelidade é provada na bonança é caô, é mentira. É na dificuldade, em meio à dificuldade, que a nossa fidelidade é provada. E aí, onde que uma vela brilha mais? Se eu colocar uma vela no meio ali, ó, da parte que está com luz, brilha muito? Mas no meio da escuridão ela faz uma diferença. É para que a igreja brilhe no meio da grande perseguição. Que ela brilhe como nunca antes na história, né? E aí, as trevas vão aumentar, a gente vai falar disso, que na medida que as trevas aumentam, a ideia é que o manifestar da igreja revelando Cristo aumente também na mesma proporção, sabe? Aumente. Então não é para, de novo, a aula passada eu falei muito que não é para que a gente se assuste com a tribulação, porque ele já avisou a gente. Não é para a gente falar, puxa vida,
é pior do que eu imaginava. Isso pode ser, né? Porque a nossa cabeça é bem limitada, assim. Mas não é para a gente ser pego de surpresa. Não é para a gente ser pego de surpresa. A gente sabe o fim da história. Tá? Ele desenhou para a gente. É para a gente confiar e saber, ele está no controle, ele já tinha me avisado e está tudo bem. Sabe? E aí, a grande comissão, então, na mesma medida desse avivamento então global, é que então o evangelho seja pregado a todas as nações. Porque ele diz que quando isso acontecer, ele voltará. Quando todo mundo ouvir, aí ele volta. Então, aula passada eu também falei que quando há em nós evangelismo, não porque a gente faz parte do ministério, mas porque a gente tem um desejo que ele volte. E aí eu quero falar para todo mundo que ele volte. Eu quero que toda criatura escute que ele é o rei, que ele é Cristo, que ele é o Messias, porque quanto mais gente ouvindo, de novo, apressamos o retorno dele para que todo mundo ouça. A Laura, eu contei para a Laura que eu não conhecia Jesus igual ela, desde pequenininho. Falei, o papai era bem ruim. Papai era bem ruim. E aí, conheci Jesus, ele mudou minha vida. Ela falou, então, vamos falar de Jesus para todo mundo? Falei, é isso aí, filha. A gente passa num lugar, quando eu vou levar ela para a escola, ou na volta, que tem um canto ali que tem bastante cara usando droga, ela já quer comprar guarda-chuva para a galera e parar ali para falar de Jesus para eles. Assim, se deixar, ela desce o carro e vai falar de Jesus para eles, porque ela quer que todo mundo possa ter a possibilidade de transformação de vida que eu tive. E isso devia ser natural para nós. Mas é que mais isso, aquilo, não, é porque há um anseio pelo retorno de Cristo. E se há um anseio, eu me mobilizo para que toda criatura ouça falar dele. Então, vamos lá? Mateus 24:14 diz isso ali, o evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. Então fala desse sentimento de martírio e preparação, porque essa é a ideia de querer que ele venha, gastar nossa vida para aproximar a volta dele. Gastar nossa vida mesmo. E aí, pensando nisso, gastar a nossa vida. Se você tem vida hoje, a vida de quem que flui em você? É a dele. É Cristo. Quando Paulo fala, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cara, se há vida em nós, se há algo bom em nós, eu não sei você, mas se tem algo bom em mim é Cristo. Que eu não merecia nada da graça que tenho, só o inferno. E aí hoje eu posso viver a vida de Cristo. É por isso que há abundância, é por isso que há graça, porque é Cristo. Então, é devolver essa vida para Ele e falar, o Senhor é digno de gastar essa vida para que o Senhor encontre uma noiva adornada. O Senhor encontre uma noiva preparada. Ali está falando sobre um batismo de mentalidade, né? A gente precisa dessa mudança de mentalidade. Romanos 12 lá fala, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Uma transformação. E aí eu falei que nós, enquanto pessoas, eu acho que uma hora a gente passa de escravo para filho, e essa é uma mudança de identidade. Isso muda as nossas vidas quando a gente começa a ter uma mentalidade que agora nós somos filhos, que não há nada que façamos para que Ele ame mais a gente, nem menos, porque a gente é filho. Isso não muda. João 1,12 lá, deu-lhes o poder, aqueles que creram, receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Só que aí, a ideia de maturidade, a ideia desse batismo de mentalidade é a partir de agora que a gente para de pensar sou filho ou eu sou o templo e a gente começa a pensar sou igreja. E enquanto igreja, junto a gente pensa sou noiva. E aí essa é uma mentalidade renovada que enquanto noiva, daí que a Kay estava aí na aula passada que eu falei o que ela mais pensa a noiva? No casamento. A noiva anseia pelo dia do casamento. O noivo também, né? Eu brinquei que a Lô, quando a gente estava noivo, o computador era só pasta. Casamento isso, casamento dois, casamento. Eu ia passar, eu vinha de Mandirituba passar o final de semana aqui. O que fazia? Coisa do casamento. Ia atrás de coisa do casamento, indo tudo do casamento. Porque o anseio era esse dia chegar. Então a gente se prepara para esse dia. Então essa mentalidade que precisa acontecer. E aí quando fala de um óleo para a grande tribulação, que fala em Mateus 25,
Deixa eu puxar aqui. A parábola das 10 virgens, sabe? Primeiro que, não vou entrar nesses detalhes aqui, mas tem uma explicação muito legal no site da F-Hope, que eu não estava acostumado. Mas que não é tipo, de novo, na ideia de tipo, eu vou ter óleo, eu quero ser encontrada com óleo, com a chama acesa, para subir. Não, mas é a chama acesa para iluminar a escuridão e aguardar. É para permanecer. É para permanecer. E nessa passagem, quem que vem? O noivo vem de encontro. Nessa passagem também. E aí elas são encontradas com a chama acesa. Para permanecer na escuridão em dias difíceis, não para subir. Pra essa ideia de ser livrado na dificuldade. Não vamos passar pela dificuldade. Não é sobre isso. Manter a chama acesa. Aí lá, coisas boas, você acha que não tem? Tem coisas boas da grande tribulação. O derramar do Espírito, numa plenitude global que a gente nunca viu, às vezes, a gente já experimentou dias que Deus tocou a gente, não experimentou? Eu lembro quando a igreja ainda era aqui, na metade, aqui, que o Thiago terminou o culto e falou, se você quiser ir embora, pode ir, Deus abençoe, mas nós vamos ficar aqui. Deu umas 4 horas, não deu, Thiago? A gente já foi tocado por manifestações do Espírito Santo, a gente já experimentou coisas, mas o que a gente está falando desse derramar é de um jeito que nenhum de nós, o mundo nunca viu mesmo, não é à toa que a gente canta, o que a história nunca viu, é esse derramar. Então, o grande e terrível dia do Senhor, né? Vai ter esse derramamento das taças da ira de Deus. E aí, como eu já falei, Atos 2 foi o início do derramamento do Espírito, um empoderamento para abalar a terra com avivamento. Só que vai acontecer de novo. Aí, como a gente já falou, a iniquidade aumentar, o avivamento também. Porque serão proporcionais. Na medida que a iniquidade aumenta no mundo, esse derramar é para aumentar na mesma proporção, em paixão pelo Senhor, em devoção pelo Senhor. Ainda que o amor de muitos se esfrie, que a Bíblia fala, não é de todos. E a gente entra em desespero também. A gente lê o versículo e fala, a Bíblia fala que no fim dos tempos o amor de muitos vai se esfriar. Primeiro que isso não era para ser novidade para nós também. Que já não está muito... A galera já não está muito amorosa, né? Assim, já não está muito. Né? A gente acha que é uma pizza. A gente usa a palavra amor para umas coisas que não faz sentido. Então já não vai ser um choque. Mas não é de todos, e é saber que eu quero estar entre os que vão manter a chama acesa. E quero encontrar vocês, entre os que mantêm a chama acesa. Queimando, o amor aumentando cada vez mais. Essa história num casamento, por exemplo, que diz que o amor esfria e passa, é mentira do Satanás. Cada dia eu amo mais minha esposa. Cada dia eu olho para ela dormindo e eu fico feliz. Caramba, Deus, obrigado. E conheço mais ela. E cada ano que passa eu conheço um pouquinho mais ela. E quanto eu conheço mais ela, eu me apaixono de novo. E essa é a ideia, gente, prosseguir em amar o Senhor. As pessoas falam, o primeiro amor. Daí a gente fala que, a gente acha que primeiro amor é empolgação de novo convertido. Não é empolgação de novo convertido, cara. Amor amadurece, amor aumenta. Paixão, empolgação pode passar. Amor amadurece. E é sobre isso que a gente vai ver. Pode aumentar a iniquidade, mas o nosso amor por Cristo deve aumentar na medida que nós conhecemos cada vez mais Ele. Prosseguimos em conhecer. E aí, como teve em Atos teve o derramado do Espírito e na sequência a perseguição, não teve? Que daí a gente lê a história dos caras mortos de várias formas. Vai ser assim também. Falar, daí não é para assustar de novo, mas quando a gente olha o que aconteceu em Atos, espalhou o evangelho. A perseguição que parece ser algo do Satanás, é Deus. Eu lembro que não sei quem é que fala que o diabo é um cachorro na coleira de Deus, sabe? Que talvez ele solte um pouquinho só para a galera, sai correndo, e a hora que saiu correndo espalhou. E o evangelho espalhou na Ásia toda, por exemplo. Naquela perseguição, o evangelho foi espalhado e talvez a gente tenha acesso às escrituras porque um dia isso aconteceu, espalhou o evangelho. Quando a gente olha
isso vai nos capacitar numa medida... Saíram cantando. É esse nível de derramar que a gente vai experimentar para poder sofrer. De novo, né? Como a gente falou da parábola das virgens, esse derramar é para ajudar num suporte a aguentar a dificuldade e permanecer. Só que um derramar muito maior, que vai capacitar ainda mais. E não quer dizer que todos vão ser mártires, né? Vão morrer, não é isso. É porque o sistema do mundo, que a gente já está percebendo, ele já é um sistema anticristo. Mas pensa nisso que o Tiago está falando sobre mártir. Ainda que não sejam todos os mártires da história entenderam, tinham um derramar tão grande da presença de Deus, que entenderam isso como privilégio. Nenhum deles que foi um mártir pensou, ai, lascou, vou morrer agora. Tem histórias que a gente... tem histórias que eu leio, tem um livro que eu tenho lá em casa, que é a história da igreja e do evangelismo do Brasil, que o cara estava sendo pendurado de ponta cabeça, e iam furar os olhos dele por amor a Cristo, e ele cantando, tipo, Deus, o Senhor me achou digno, obrigado. E cantando, isso fez a mulher do cara se converter, e a família se converter, e o cara achando isso uma honra. Sabe, é esse nível de um derramar tão grande, que essa mentalidade preocupada com o nosso físico, com o nosso bem-estar, cai por terra, assim, ó. Só Jesus. Que vergonha, né? Mas eu acho que é um derramar que a gente está experimentando hoje. Então, só vai aumentar. a gente está na proporção de medida, tipo assim, meus irmãos, hoje eu conversei com um cara e contei a história da case daqui da igreja. Aí ele ficou com vergonha, cara. Eu moro umas 3 quadras da minha igreja, você me ensinou uma igreja. É uma vergonha, ele botou na vergonha na igreja. Quando a gente fala que algumas pessoas elevam padrão, né? Então, tipo assim, tem pessoas que o derramar não está fazendo nada, né? Aí vamos prosseguindo. Então, o anticristo, mais uma vez, vai ter o anticristo, vai ter o anticristo. É para a gente ficar assustado? Não é para ficar assustado. A aula passada eu dei um exemplo que quando eu mando mensagem para minha esposa, que eu estou saindo de casa, eu falei, amor, estou indo para casa. Desde o momento que eu saio do meu trabalho até o momento que eu chego em casa, eu estou indo. Jesus disse, as pessoas falam sempre, Jesus está voltando. Ele está voltando. Só que ele deixou sinais para que a gente saiba, está mais perto. As trombetas e a questão do anticristo, é para saber, quando essas coisas acontecerem, está mais perto. E a Bíblia, a gente vai trazer nas outras aulas, mas a Bíblia traz um exemplo. Apocalipse fala de uma mulher com dores de parto. Qual é o sinal que o filho está para nascer? Contrações. Contrações. A mulher começa a ter contrações. E aí eu lembro, quando a Lu estava grávida da Laura, tem um negócio que eles chamam de contração de treinamento, primeiro, que é uma contração menor e dava uma a cada não sei quantas horas. Depois começa a diminuir o intervalo das contrações e aumentar a intensidade. E aí eu lembro que eu, homem, pai de primeira viagem, fui no aplicativo para tentar entender o rolê. Daí estava escrito assim, quando elas forem com a intensidade maior que tantos minutos, que agora eu não lembro, e um intervalo menor do que 5 minutos entre uma e outra, ela está em trabalho de parto, vai para o hospital. Cara, a Bíblia está dando esse exemplo para nós. Quando essas coisas começarem a acontecer, vai diminuir o intervalo entre elas, vai aumentar a intensidade entre as coisas. Está chegando o dia. Sabe? É para a gente ficar feliz e falar, está chegando o dia. Imagina. Cara, a gente homem não vai ter essa noção nunca, né? Diz que a pedra no rim é o homem mais chegar perto da dor do parto, assim,
Mas imagina que a mulher ia pensar, pensa, sei lá, a primeira, a Eva, quando foi ter filho. A primeira, que nunca tinha contado para ela, vai doer. Vai doer, o negócio vai ser difícil. De repente começou a dar uma dor desgraçada. Uma dor desgraçada e aumentar a dor. Você acha que ela ia pensar que ia vir uma coisa boa dessa dor? Sabe? E a loucura é, eu penso, alô, 24 horas em trabalho de parto, quase morreu, assim, eu falo, cara, eu vi minha mulher arriada, assim, ó. Cara, a hora que ela pegou a Laura no colo, ela falou, vamos fazer mais um? Eu falei, você é louca, cara. Eu falei, caraca, é sério mesmo? A primeira coisa que ela falou, vamos fazer mais um? Eu falei, meu Deus, cara, como que pode? Eu falei, isso é inexplicável, porque diz que daí o corpo libera uma substância, ocitocina, entre outras coisas, que quase que esquece da dor. E o prazer da criança ali é tão grande. Cara, é isso que é para a gente experimentar. Vai ter muita dor, provavelmente, nesses últimos dias. Vai aumentar a intensidade. Mas a hora que chegar o grande dia, você vai falar, era isso, sabe? Eu queria ver o seu rosto face a face. Sabe, o dia que a gente vê ele face a face, imagina essa loucura. Isso é pensar que isso é pequeno, perto da beleza de Cristo, para a gente poder falar, agora eu vejo face a face. Quando Paulo fala essas leves e momentâneas tribulações, pensa o cara que passou perrengue na Bíblia. Leves e momentâneas tribulações não se comparam ao quê? Ao peso de glória. Quando ele comparava a possibilidade de estar plenamente com Cristo, qualquer coisa era pequena perto disso. É essa mentalidade nossa que precisa mudar. E aí quando vier o anticristo, então a gente saber, está mais perto. É tipo, se pá, Jesus está na curva, chegando, está mais pertinho. Daqui a pouco a gente começa a vê-lo nas alturas. E aí, 1 João 18 diz, filhinhos, essa é a última hora. Assim como ouviram que o anticristo está vindo, agora muitos têm surgido, por isso sabemos que essa é a última hora. Entenda, esse é um sinal. A última hora é quando o anticristo se revelar. A última hora, ele fala, essa é a última hora. Que eu já ouvi tanta gente falando de guerreiros da última geração e não sei o quê. Eu falo, cara, o dia que a gente vai poder afirmar que é isso mesmo é quando acontecer isso aqui, ó. O Tiago fala, quando acontecer isso dá para a gente contar. Vai dar para a gente contar. Por quê? Porque a Bíblia diz que é assim. A Bíblia disse. Se ele aparecer hoje, 7 anos. É saber. E aí, Jesus fala assim, ó. E aí, de novo, cultura. Ele estava falando com pessoas que tinham por padrão quase geral serem agricultores. E ele dá exemplo e fala, ó, vocês sabem das estações. Quando vocês olham o céu, vocês não sabem que está chegando isso, as estações, tempo de colheita. Vocês têm que discernir os tempos e os sinais. Só que daí ele deixou um desenho gigantesco para a gente. Assim, ó, esses são os sinais. Para a gente não ser pego de surpresa. Apocalipse 13 fala, a besta é o exemplo, que diz que enganará e se exaltará acima de tudo que se chama de Deus. O Júnior, irmão Luiz Hermínio, fala que ele usa, quando fala de Babilônia, e que a Bíblia fala dessa grande Babilônia também, ele fala a Babilônia não é um lugar geográfico, mas é todo o sistema que se opõe à sabedoria de Deus. É todo modo de pensar, e aí ele fala que isso vai ganhar uma proporção ainda maior na Terra, porque a gente já vê isso acontecendo, né? E aí, agirá com poder, sinais e maravilhas enganadoras. E aí a gente precisa ser como ovelhas que conhecem a voz do seu pastor. Porque assim, de novo, a gente fala muitas vezes sobre isso. Avivamento não é sobre sinais e maravilhas. Tem sinais e maravilhas em todo avivamento, mas não é sobre isso, porque é sobre a presença de Deus habitando num lugar. Se tiver sinais e maravilhas e não tiver Cristo, isso aí é de Satanás, já sabe. Você fala, opa, não é. Se não tiver Cristo, arrependimento, transformação de vida, é só sinal e maravilha, você sai correndo. Sistema do mundo, E aí, com todo o cuidado do mundo, quase que a gente ter cuidado com isso, porque daí a gente usa essa palavra às vezes de uma forma errada. Que essas coisas do mundo, essas é de Deus e não sei o quê. E
não é. A gente fica dando coisa pro capeta, por exemplo. Isso aqui é do mundo e tal, e não é isso. A gente precisa ter um discernimento melhor sobre isso. Mas João 3,16 diz, Deus amou o mundo, mas o termo usado para mundo ali é a criação. Que quando ele fez, ele viu que era bom. Está falando, né? A gente, que era muito bom. Você lembra que a única coisa que ele fala em Gênesis que era muito bom é a gente. O resto era bom. Quando ele viu o homem, ele fala, é muito bom. É sobre isso. João 12:31. Vamos ver. Está aberto aqui. Diz assim, ó. Não está aberto. Desculpa. Deixa eu abrir aqui. Tem aí? Mais rápido que eu, será? O Kaique, Kaique, aula passada, tá rapidinho, né? Agora... Então haverá um príncipe, esse príncipe cujo é Satanás ali, então. Mas aí não é sobre mundo criação. Tipo, a gente está falando de uma questão desse sistema. Que daí foi as separações que a gente precisa entender. Há um mundo físico, normal. Aí esse sistema de Satanás que as pessoas usam para falar mundo. E há esse mundo enquanto mentalidade. Que daí alguns cristãos e teólogos falam de um cosmos, um modelo de pensamento de uma época, por exemplo. E aí, de novo, fala sobre cosmovisão, a gente fala bastante sobre isso na igreja, sobre um modelo de pensar, e aí a gente vai chegar depois nisso, que fala sobre a marca da besta e tal, no final, mas deixa para depois. Pensa que não é novidade, de novo, né? Essa ideia de espírito de anticristo sempre teve em conflito com os homens de Deus na história. Esses conflitos sempre houveram. Moisés, Faraó, Elias e Jezabel, Nimrod, Abraão, Jesus e Herodes, tipo, homens de governo que eram escancaradamente opostos ao governo de Deus manifesto na terra. Você olha isso, então, é ter essa clareza desse sistema escancaradamente oposto ao modelo do governo de Deus na terra. E aí, exemplos bem simples, tipo, Luiz Hermínio fala bastante isso. A mentalidade da terra, que a gente pode falar então desse mundo, é que eu tenho autoridade em cima das pessoas, sobre as pessoas, para exercer domínio, manipulação, controle. O que Jesus fala lá em Gênesis sobre a autoridade é a autoridade em favor da criação. Não é para dominar ninguém, é para cuidar. Sabe? Então, são mentalidades opostas. E aí sempre aconteceu isso na história. Isso. Pode falar. Preciso de água. Ali... mas vocês sabem quem que era o ruim ali, né? Ninguém acha que Abraão estava contra Deus, né? Por favor. Ele se desviou, falei, brincadeira. Davi, Sansão. Todos eram tipos de Jesus, né? E até a serpente pendurada, né, erguida também, era um tipo de Jesus. Então, todas as vezes que a Bíblia apontou, levantando um tipo de Jesus que haveria de vir, e todas as vezes a gente vê o sistema do mundo, que é o que falou ali agora, todas as vezes que se levantou esse tipo de Jesus, se levantou
Eles apontam para Cristo, né? Não é o modelo que a gente deve seguir. Moisés não é o modelo que a gente segue. Não. Elias não é o modelo que a gente segue. Não é Abraão, Jesus é o modelo. Foi só um tipo para mostrar dentro da história o que está acontecendo. O Luciano Subirá fala que são a sombra do bem vindouro que viria a ser Cristo. É tipo... vamos pro próximo. Então, os inimigos do anticristo, vocês lembram Salmo 2? Acho que eu falei na aula passada, mas que eles falam, estudiosos da Bíblia falam que é um salmo messiânico, né? E aí, que está dizendo, pede-me e dar-te-ei as nações por herança. E aí, a gente pedindo, mas é como se o pai falasse com o filho, pede-me e dar-te-ei as nações, e o que ele tem por herança, ele fala, aquilo que os me desse, nenhum será lançado fora, porque a recompensa do filho são as nações. Então, de novo, os inimigos do anticristo, daí fala por quê? Porque eles são contra essa ideia de pertencimento a Jesus como família de Deus. Se a gente é filho, a gente agora ele é o unigênito, mas torna primogênito para que agora a gente seja parte de uma grande família, certo? E aí, quando a gente olha o padrão das Escrituras, Deus criou em formato de família, e aí o anticristo é totalmente contra isso. Vou ler 1 João 2, 22 e 23, diz assim, ó, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Não tem como a gente fazer parte da família de Deus se não for por meio de Cristo. Então, você entende que vai contra essa lógica de fazermos parte da grande família celestial quando diz que nega o Pai ou nega o Filho, porque não tem outro meio para você fazer parte dessa família. Aí fala da igreja como corpo de Cristo e missão de Jesus. Então, a missão cumprindo o Salmo 2, ele fala, ele veio e como se fosse esse pedido das nações como herança. E aí a gente precisa lembrar, Israel continua sendo o povo de Deus, né? A gente precisa lembrar disso. E aí e aí a gente está vivendo tempos bem complicados na Terra, não é aprovar tudo que o Estado de Israel está fazendo. Não é a gente achar que tudo que Israel está fazendo hoje enquanto Estado... Primeiro, se a gente parar para pensar hoje, nem todo nascido em Israel como povo de Deus acredita em Jesus. Então, não dá para dizer que tudo que está sendo feito pelo Estado de Israel em nome de Deus tem a ver com Deus. Sabe? A gente não vai aprovar cegamente, porque eu vejo muita gente fazendo isso. Israel, como se eles tivessem tipo carta branca para fazer qualquer coisa. Não é isso, mas a gente entender que a gente não substitui Israel. Porque os gentios, agora Israel ficou para trás. A gente precisa lembrar disso. Mas aí João 15, 18 diz assim, ó, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Então, perseguição vai rolar. 3 realidades do anticristo. Ficou bem... O espírito do anticristo fala de uma mensagem. Pode parecer estranho, né? A pessoa do anticristo. É porque, literalmente, vai ser uma pessoa, um indivíduo. Sabe? Como Cristo ressurreta um corpo que disse toca aqui, pode encostar nas feridas, uma pessoa que vai ter o espírito do anticristo que tem uma mensagem contrária ao governo de Deus, ao modelo do reino de Deus, né? Uma pessoa, mas que vai falar de um império, aí fala de governo, fala de poder, e aí vai longe esse assunto aqui, só nisso aqui vai longe se a gente parar para pensar, mas eu acho que é importante em algum momento a gente entender melhor essas coisas, para a gente não ficar falando besteira na internet também, que eu vejo muita gente falando besteira na internet, fala, se não entende nem fala nada, melhor a gente orar e... Ó. Alô, fala assim, eu tô vendo você assim, eu queria ver você assim. Tem hora que é assim. Quando você vê a gente assim, ó.
o cara na internet que eu vejo que ele fala, diminui. Eu falei, ó, cara, pelo amor, melhor, cara. A Bíblia fala, até o tolo passa por sábio quando fecha a boca. Porra, isso é... A gente não tá, é só... a gente tá parafraseando a Bíblia. Né? Tão importantes, cara. Não... E não segue, sério, assim, ó, por favor, não segue qualquer um que fala qualquer coisa na internet. Pelo amor de Deus, assim, ó. Tem gente que estuda o assunto, tem gente que é referência no assunto e que está na internet, que pode agregar, edificar, mas não está lá para gerar conflito, sabe? A gente fala muito, um amigo nosso, né, o pastor Dan, ele vem na conferência, glória a Deus, assim, a gente está bem feliz com isso, nossa conferência. Ele é um cara que tudo que ele posta, sério, assim, ó, tudo que ele posta, esses dias eu elogiei ele, assim, não que ele precise do meu elogio, mas eu falei, cara, obrigado, porque você é uma voz coerente num tempo de confusão, cara. Segue o cara. Alguém que entende do assunto é tipo... Bênção pra caramba. Vamos lá. Vai dar tempo, hein? Então, realidades do anticristo. Essa motivação, então... E aí, a gente precisa entender, essa questão geográfica vai acontecer. Invadir o Império de Israel. A Bíblia vai falar, a gente vai entrar, tem um outro slide daqui a pouco aqui, mas vai falar que tem uma questão geográfica de nações que vão se voltar contra Israel. Falei aula passada, o Ângelo Basso tem um livro bem bom sobre esse assunto, Escatologia de Jesus, e que ele traz outra perspectiva, por exemplo, até do versículo que fala, tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber, e que a gente acha que é só sobre justiça social, que eu acredito que tem a ver também, ele fala, pode ter a ver também, mas é como se Jesus estivesse dizendo, meus pequeninos são Israel, e quem ajudar Israel no momento que todo mundo vai estar contra, vai ser bem relevante na história. Então, uma motivação do anticristo, então, vai ser se voltar contra Israel de uma forma enfática mesmo. A ideia de espírito de engano, então, de novo, é um espírito que nega que Jesus é o Cristo, nega o Pai e o Filho, como a gente já leu ali, 1 João 2, 22, 23. E outra realidade pontual, mas que tem a ver com o mesmo versículo, mas que é desmerecer o Filho de Deus e gerar ódio nas nações. A João 16, 2 diz assim, expulsarão vocês das sinagogas e chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Eu já vi umas pessoas fazendo umas besteiras nesse nível, assim, em proporções muito menores, mas dizer que está matando o outro, como a gente já está vendo, pessoas matando outras em nome de Deus, mas isso ganhar uma proporção tamanha, que a gente está falando de um derramamento do espírito global, de uma proporção, de uma influência de uma pessoa num governo a nível global, né? Vai fazer muita gente se voltar contra Deus, nesse sentido de achar que está servindo, fazendo muita besteira. Aí está lá Daniel 7,13, o Filho do Homem vindo, acho que eu coloquei, era do outro slide, eu acho, mas está tudo bem. Olha lá, a crise que a gente falou do grande problema, do anticristo, que ele quer as nações para si, como um império, mas que Deus vai dar as nações para o Filho. E aí já dá tipo, elas já têm dono, ele, sabe? Eles são a recompensa do Cordeiro, né? Ó, e aí falando sobre o que a gente acabou de falar, ó. Impérios que se levantarão contra Israel. Apocalipse 17:11 fala, a besta que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. E vai falar de 7 impérios que vão ser nações que vão se voltar contra Israel enquanto nação especificamente. Então, de novo, sinais que a gente vai perceber que daí foi ano passado, acho que quando começou a guerra da Ucrânia, quando começou eu vi pessoas na internet falando, isso aí é o Gog e Magog descrito na Bíblia, bababá, e aí as pessoas, e aí o Dan foi muito coerente, por exemplo, e outras pessoas falaram, não, ainda não. Porque aí tem muito estudo que não é só estudar a Bíblia, os caras estudando a Bíblia, tentando entender questão geográfica, política, bastante coisa assim, juntar todas essas pecinhas
para entender quais hoje podiam ser chamados de impérios. E a gente vai colocar ali, acho que alguns exemplos. Quer ver? Vai, depois tem no outro slide, eu acho, mas pode falar. Que o Trump é o anticristo. O Dan tem um post, eu salvei, depois se quiser eu compartilho com vocês. O Dan fez um post que ele colocou a imagem que é muito do Trump, e que era isso, as pessoas falando, ele é o anticristo. E ele fala, vai devagar, filhão, vamos... Então você fala, é fogo de palha, calma aí. Eu 24 horas, né? Mas assim, não é por isso que não é por isso, não é porque não deu certo que ele não é o anticristo, então. Não é isso. É por vários outros motivos que a gente vai ter que retratar. Sim, vai apontar. E é legal a gente pensar uma coisa também, como tem gente que pensou já, quando via a história de Jesus, fala assim, se matasse Judas, não matava Jesus. E tem gente que acha que isso é bom. Se Jesus não morresse, nós não estávamos aqui agora. Assim, tanto que ele beijou Judas porque sabia que Judas cooperava com o cumprimento do propósito. Daí, vai se levantar o anticristo. Aí a gente vai falar, vamos matar o anticristo que acabou esse negócio de gente contra Jesus. Não vai, não é essa a solução. Não é essa a solução. E tem gente que provavelmente vai tentar e pensar assim, vamos matar esse cara que nós resolvemos. Não é essa a solução, tá? Dá espadada na orelha. Você coopera com a volta de Jesus de uma vez aí, para as coisas acontecer, porque é abalável poder ser abalado. Aí a gente fala, Ezequiel 38, 39 sinaliza, vai trazer uma ideia de onde vem, então, a pessoa do anticristo. E aí tem essa coisa, vamos ler, Gog, Magog, como ali, o Magog trata a ideia de cidades na Ásia Menor, que daí é a Turquia nos tempos de Ezequiel. E que daí a gente precisa entender geografia. Mesmo assim, porque quando a gente olha a Bíblia, não sei se na tua tem, na minha tem uns mapinhas lá no final. Só que daí a gente olha os mapinhas com os nomes de Israel, das 12 tribos, e a gente tem noção onde que isso é hoje. Que lugar geográfico que isso representa hoje. Sabe essa coisa de entender, de geopolítica mesmo. A gente precisa entender dessas questões, mas que a Bíblia aponta para essas questões. Aí... literais, de novo, a ortodoxia das escrituras é literal, tem coisa que é literal, tem coisa que é simbólica na Bíblia, mas tem coisa que é literal. E aí, tem ali, no nosso material, está escrito assim, qual a religião do anticristo? O islamismo. Daí a gente está querendo brigar com os caras do Islã, falando, eles que estão errados, estamos apontando o dedo. Não, foram eles que se levantaram numa perspectiva contra. Eu lembro quando a gente, uma vez foi evangelizar, por exemplo, e isso mostra um detalhe que parece que não faz... Assim, a gente não brigou, a gente não saiu na mão na rua, por exemplo, eu e o cara. A gente foi evangelizar no Largo da Ordem e tinha um cara que era de lá, estava aqui, falava português, graças a Deus que eu consegui entender, senão não ia dar, mas assim... e que a questão lembra que o 1 João ali a gente fala que nega o pai, nega o filho, e aí a gente falava Jesus, ele falava não. E a gente falava assim, Jesus e Deus. Ele falava, não, Deus, Jesus. A gente falava, não, tipo, aqui, a mesma pessoa. Sabe, essa questão de ser Deus. E ele negava veementemente isso. Esse é o conflito, assim, ele fala, não crê em Jesus dessa forma, é tipo um profeta, sabe? E aí a frase que está ali, e no templo islâmico, tem, Deus não tem um filho. Que é isso, nega a realidade de Cristo como Filho de Deus. E aí, de novo, a gente falou que o anticristo vai contra essa
essa filiação, o pai e o filho, vai contra, então... Só, né? A frase? Não sei, a igreja, o templo, sei lá. Deus não tem um filho. Isso é a frase mais anticrista que você pode ter na Bíblia. A resposta está aqui, da onde ele vem. Dessa mentalidade, isso fala de uma mentalidade, de novo, de um modelo de governo. E aí, veja ali, ó, descendência de Ismael. Tipo, a gente fala, Deus tem, mas Deus também está vendo esse povo, porque Deus é Deus. Mas o Edson me mandou um vídeo, quando rolou essa situação toda aí que está acontecendo, né, nesses dias, porque dessa briga. Dessa briga hoje. Eu posso mandar para vocês depois. Quem é o filho da promessa de Abraão? Mas o que ele tentou fazer antes? Ismael. E essa é a briga histórica de dois povos opostos até hoje, mas não começou agora. Quando a gente vê depois judeus e samaritanos, essa briga histórica de uma árvore genealógica gigantesca que está vindo, mas que você veja. E Deus é bom demais, porque ele fala, quando a gente olha as escrituras, Abraão é pai da fé, né? É assim, a referência para Abraão. Mas uma escolha errada, olha o rebuliço que isso gerou. Uma escolha errada de se precipitar por não confiar numa promessa. Tipo, estamos velhos, vamos dar uma ajudinha para Deus, sei lá, vamos... Não sei qual que foi mesmo. Essa é a briga, né? Ia ter... Nossa. Agora, a bênção da promessa está sobre nós. Então, a gente tem que entender. Então, vamos matar todo o povo islâmico? Não. Você pode deles. E orar por eles. E orar por eles, né? O máximo possível. Se convertam a Jesus, né? Assim como tem iranianos, né? Quando todo joelho se dobrar, não vai valer mais, né? É isso, a gente tem que ser antes, reconhecer que ele é o Cristo. Estamos quase terminando. Ó, a Bíblia fala sobre isso, né? A marca da besta, eu acho que também a gente precisa cuidar com isso, porque também tem um monte de gente que... Tem gente que quando pensa, teve gente que quando saiu o cartão de aproximação já achou que era esse. É agora, é o capeta. Pix, nossa, eu já vi gente falar que o Pix era a marca da besta. Meu. É a marca da besta brasileira. Ai, Jesus. Porra, velho. Não, daí eu vi uma pessoa falando que quem fala isso era crente 333 daí. Que é meio besta. Porra, cara, só Jesus. Mas vamos lá. Apocalipse 13, 16 ao 18 diz assim, ó, que essa é a principal passagem. Diz assim, ó, também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta e o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número, pois é o número de homens, seu número é 666. Tá. Primeiro fala de novo de uma ideia de governo, mas eu tenho um livro sobre isso, que o cara fala... Vocês lembram a passagem de Moisés, quando Deus fala assim, põe a mão no peito e olha a sua mão. E aí ele está leproso, ele fala, põe a mão no peito de novo e olha a sua mão, está curada. Primeiro, que a gente também tem essas questões simbólicas da Bíblia,
mente, coração, alma, essa coisa toda, mas simbolicamente isso vai estar falando do jeito que tiver teu coração, vai estar teu trabalho. O livro que eu tenho lá em casa traz uma referência, ainda que possa ser uma das explicações que as pessoas tentaram dar, mas que para mim faz muito sentido, é dizer que isso fala de um modelo de mentalidade, um jeito de pensar e, consequentemente, um jeito de trabalhar. Mas não é só trabalhar, tipo, teu trabalho é do diabo e teu trabalho é bênção. Mas é um modelo que a gente vive, um modelo de vida, uma cosmovisão, de novo, uma visão de mundo que se ela é contrária à sabedoria de Deus ou ela é favorável à sabedoria de Deus, ela quer manifestar o reino e apontar para o Messias ou ela é contrária. E que, nesse sentido, eu já vejo muita gente vivendo, mesmo dentro da igreja, um modelo que não tem a ver com Cristo. Assim, os olhos estão nessa terra, é focado nessa terra, né? Então, tem isso. Deuteronômio 6, 4 e 8 diz assim, ó, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, guarde sempre no coração as palavras que eu lhe dou. Então, repita-as com frequência a seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Ainda que eu veja que judeus fazem isso de ter, na época tinha uma placa, né, um negócio que eles usavam aqui na testa, e essa coisa que os judeus têm muito literal mesmo, de ter essa coisa, eles ficam, não sei se já repararam, judeu mesmo que fica segurando um negocinho, que é tipo umas cordinhas mesmo, quando você vê o The Chosen, os caras têm isso mesmo. Mas, e aí quando Jesus vem e fala, é tipo isso, vocês cumpriram essa parte do mandamento, mas no coração de vocês está longe. Ainda que eu acho que Deus é muito pedagógico mesmo, assim, ó, que eu acho que se isso me ajudar a lembrar que Jesus Cristo é o Messias e eu falar, cara, eu vou fazer isso aqui, ó. Por exemplo, acho que coisas simbólicas que me ajudam a lembrar que Deus é Deus, legal, mas se elas não vira só um símbolo. Mas ele está falando, amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança do quê? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Tem a ver com um governo, tem a ver com uma pessoa, sabe, uma mentalidade que lembra, e aí ele fala, repita-as com frequência aos seus filhos, converse a respeito dela, quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando deitar e quando se levantar. Não fala de um estilo de vida, é tipo, tudo que você fizer, quer falar? Pode falar. Disso aqui, falar. Fale, não é só sobre viver, é sobre você ensinar, falar, decorar, e a história foi até falar assim, mas como foi que Moisés escreveu Gênesis? A lei, ensinada, Tintim por tintim. Desde o início, Deus colocou no coração, talvez de uma maneira instintiva no começo, e depois disso virou Sim. Um dogma quase. Mandamento de se contar histórias de pai para filho, até que chegou, foi inspirada pelo Espírito Santo, claro, por Deus, lógico, né? Foi por isso que ele escreveu, mas era uma coisa que era uma cultura, que isso Sim. tem até hoje nos judeus. Tem. Essa cultura de sentar e ensinar coisas que não estão na nossa, estão na Bíblia, lógico, mas tem muita história, muita cultura que também é ensinada por causa do Sim. Eu tenho ouvido uns podcasts do Luciano Subirá, que ele fala muito sobre a lei e a graça, por exemplo, e que quando eu vejo provérbios que ele fala, não removam os marcos colocados pelos vossos antepassados, é tipo, não mexe nos princípios que colocaram antes. Tem coisa que é princípio. E que Jesus fala, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Isso aqui era uma determinação celestial, de falar, cara, a gente tem que ter isso como estilo de vida, mas essa prática, que os nossos filhos ouçam a gente falar do Senhor, quem é o nosso Senhor. E hoje para nós, para mim é um privilégio saber. A Laura estava falando também ontem,
tipo, faceira, assim. Ela falou, tem adulto que se batiza? Ela falou. Eu falei, tem vários, filha. Ela falou, porque eu me batizei pequena, né? Será que eu me batizei muito cedo? Eu falei, que, filha? A gente que se batizou tarde. Assim, olha o privilégio que você tem de já escolher Cristo como o Senhor da tua vida, filha. Ela falou, nossa, legal, né? Será que vamos batizar a Elô já pensando na prima já? Que tem 3 aninhos, tipo, essa realidade de querer fazer Cristo conhecido, é isso, sentar ao redor de Cristo. E aí, para a gente terminar a tempo, é o que eu já falei, o ouve Israel, então, e quando fala dessa marca da besta também, a gente pode estudar isso mais a fundo em outro momento, mas está falando de um comércio ali, sabe? Comprar, vocês não vão poder comprar e vender e tal. E aí, quando a gente vai pensar na história de Satanás, diz que tinha a ver com o comércio dele. Com o comércio dele no céu. Se vocês forem ler o que fala sobre a queda de Satanás e o que ele era anjo de luz e tal, fala sobre os seus comércios. É quando estava negociando a centralidade de Deus, de certa forma, e a adoração. Isso virou comércio, um meio, porque daí ele queria ser igual a Deus, a gente fala. Isso também fala sobre essa mentalidade do anticristo que negocia princípios e valores da centralidade da filiação de Cristo de novo. Sabe, a gente pode estudar muito mais isso porque tem bastante coisa. Mas aí fala também de humanismo, quando a gente estudou cosmovisão bíblica, tem outras cosmovisões, outras visões de mundo, e uma delas é esse humanismo, então, para encerrar, mas que fala que é a centralização do homem, ignorando Deus, e aí Filipenses diz assim, ó, como já lhes disse muitas vezes, e agora digo chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz. Os inimigos deles é a perdição e o Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Quando fala do ventre, não está falando que a gente só sobre talvez glutonaria. E tem gente que acha que é isso, vamos virar um bando de comilão. É isso, daí essa é a marca do capeta. Que daí eu já vi gente falar que a pessoa ser gordinha era de Satanás. Eu falo, oh, cara, eu já vi, e já vi uns que você conhece ainda, que eu não vou citar nomes, mas, né? Né? Eu já vi gente falar muita besteira nesse sentido. Mas quando está falando do ventre, está falando da centralidade do homem no seu próprio prazer. É ele no centro. E isso é contrário à sabedoria de Deus. Isso é anticristo. E aí a gente precisa rever os nossos comportamentos muitas vezes. Porque às vezes a gente está aqui pensando nas coisas terrenas, fazendo coisas vergonhosas, né? Como inimigos da cruz. Então, isso também é uma marca da besta, esse humanismo, essa centralidade do homem. Vou usar uma frase polêmica, meu corpo, minhas regras. Isso. Assim, ó, Cristo vive em mim, sou dele, ele faz o que ele quiser. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E não estou falando só de um movimento feminista e estou criticando, estou falando que são detalhes que muitas vezes na sociedade estão passando numa sutileza, que eu já vi pessoas que falam que são cristãs dizendo que são a favor do aborto. Falam, não faz sentido. Ou você é de Jesus ou você é a favor do aborto. As duas coisas não dá. Não entra na mesma caixinha. É tipo questões polêmicas, são polêmicas, mas porque eu acho que muitas vezes o cristianismo deixou de se posicionar. A gente sabe de universidades hoje que são fundadas por cristãos e hoje a gente vê universidades que são o lugar do desvio do jovem cristão. Não é possível. Assim, a gente precisa se posicionar numa sabedoria que tem a ver com o reino de Deus, a sua visão de mundo, não a nossa. Não o que eu acho, é o que assim diz o Senhor. A gente precisa caminhar sobre essa verdade, cada dia mais. E aí, por isso que a gente estuda a Bíblia, por isso que a gente tem escola bíblica, por isso que a gente tem aula, um monte de coisa, para a gente se aprofundar nas Escrituras e cresça junto. Junto a gente cresça nas Escrituras.